Os Colunistas, com Luiz Veríssimo. Boa noite. Hoje é segunda-feira, dia 16 de setembro de 2013. Semana está começando com chuva, mas a temperatura não esfriou ainda, o que deve acontecer mais para o final da semana. E se preparem, teremos uma semana com muita chuva, ao contrário da anterior. Domingo falei pelo telefone com o João Batista, o representante comercial, que é o pivô das acusações contra o vereador Maicon César. E depois de 15 minutos de conversa, eu concluí que nenhum político teve contra si tamanho arsenal de provas no que se refere à compra de votos. Gostaria de ressaltar que sempre fui respeitado pelo vereador Maicon César e a recíproca é verdadeira. Mas só que o Maicon, depois que assumiu, ele só não declarou guerra contra a Síria, porque está brigado com o prefeito, com a prefeitura, está brigado com o presidente da Câmara e com muitos colegas lá do Poder Legislativo. Política se faz somando, não diminuindo. E esta aversão ao trabalho do Maicon e ao comportamento do Maicon vai ser muito prejudicial a ele. Gostaria de lembrar de que o candidato de Guaramirim, o Biliardi, ele foi cassado, depois recuperou o cargo, mas ele foi cassado porque pagou uma van durante a campanha para um grupo de idosos visitar o Beto Carreiro World. O prefeito de Mafra foi cassado porque publicou no jornal algo que foi considerado propaganda eleitoral antecipada. Agora imagine você, telespectador, um antigo cabo eleitoral, o maior financiador da campanha do Maicon César, que tem muitas provas de recibos assinados, e vai provar, segundo ele, ao juiz, de que a estratégia do Maicon César foi contratar uma pessoa para ser boca de urna, pagando-lhe R$50, e, caso fosse eleito, essa pessoa ganharia mais R$50. Não há prova mais contundente do que essa para a compra de votos. Me disse o João Batista que ele conheceu o Maicon César durante a Beer Fest, uma promoção que o Maicon César fez aqui em Joinville, já que a filha do João Batista foi candidata à rainha daquela festa. E depois, durante a campanha, o João Batista prometeu apoiá-lo, e na hora do dinheiro, faltava dinheiro, o João Batista ofereceu 2 carros para que eles fossem refinanciados em nome de uma pessoa da família do Maicon César. Só que o Maicon acabou se elegendo e não pagou mais esses financiamentos. Segundo João Batista, ele é que passou a pagar esse financiamento. As pessoas que não receberam os R$50 pós-eleição o pressionaram outros cabos eleitorais do Maicon César, e ele citou um em particular, o Elias, que teve a sua casa apedrejada por aquelas pessoas que haviam recebido a promessa de receberem R$50 depois da eleição. Ainda, segundo João Batista, ele tem uma relação de 1.400 pessoas que participaram desse processo. Digamos que tenha sido 100 que não receberam. Muitas delas já foram ouvidas pelo promotor. O vereador Maicon César está
na minha opinião, em seríssima dificuldade junto à Justiça Eleitoral. Agora, perder o cargo, acho muito difícil. Ele pode perder um dia, uma semana, mas recupera através de liminar. O caso pode ir até Brasília, no Supremo Tribunal Federal, e isso leva bastante tempo. Me dizia um ex-vereador, que teve seu processo até lá em Brasília, de que isso pode demorar anos. E o Maicon continuar na Câmara de Vereadores. Conversei com uma fonte da prefeitura e ela me garantiu que o ex-secretário de Obras e ex-diretor-geral da UDESC, engenheiro Dieter Nermann, será o novo diretor da Companhia Águas de Joinville. O anterior acabou pedindo demissão e agora, dia 4 de outubro, ele deixa o cargo e assume o Dieter Nermann. A Companhia de Águas está se revelando um verdadeiro ministério. Tem lá pessoas que conhecem a cidade, pessoas que estão lá trabalhando, e eu cito dois, o próprio Dieter e o Henrique Xister Neto, que foram ex-secretários de obras e conhecem muito a cidade. Depois do intervalo, nós voltamos aqui no programa Os Colunistas na TV da Cidade. Os Colunistas, com Luiz Veríssimo. Hoje, pela manhã, conversei com o prefeito Udo Deller a respeito de mais mudanças na sua equipe. E ele garantiu que não haverá mudanças no primeiro escalão. Por falar em primeiro escalão, sempre há aqueles preferidos do prefeito e aqueles que deixaram de sê-lo e estão em baixa. Mas não há nenhuma previsão de troca de secretários. O pessoal do PMDB, indicados pelo PMDB, estão todos bem apoiados, bem avalizados, e alguns que estavam deixando a desejar melhoraram o seu rendimento, segundo a avaliação de uma fonte. O prefeito Udo Deller apenas respondeu que não haverá mudança. E entre os secretários do primeiro escalão e membros do primeiro escalão que estão com a moral alta junto ao prefeito, destaco o presidente do Hospital São José, Marcos Krellen, que saiu fortalecido com as duas crises que enfrentou, a dos anestesistas e agora a dos ortopedistas. O Marcos Krellen não é médico, é um administrador, trabalhou na iniciativa privada, até mesmo em indústrias, e também trabalhou no Dona Helena. É um dos homens fortes do prefeito no primeiro escalão. Não posso dizer o mesmo do secretário da Saúde. Está em Joinville, nesse momento deve estar proferindo uma palestra na Jorpeme, a senadora gaúcha Ana Amélia Lemos, do PP. Ela é o mais recente fenômeno político gaúcho. Jornalista, era comentarista de economia de uma emissora menor em Porto Alegre, foi para a RBS, depois casou com um senador biônico, e para os leitores da nova geração que não sabem o que é isso, numa determinada época da ditadura militar, o partido Arena indicava uma das 3 vagas no Senado. Era o chamado senador biônico. E a Ana Amélia Lemos acabou casando com um senador biônico do Rio Grande do Sul e foi para Brasília trabalhar na sucursal da RBS lá de Brasília. Morando em Brasília há mais de 20 e poucos anos, ela deixa o grupo para se candidatar ao Senado e se elegeu vencendo figuras carimbadas. E agora é uma das favoritas ao governo do estado do Rio Grande do Sul, principalmente se tiver o apoio de outra mulher, jovem, que é
uma deputada do PCdoB, que declarou hoje à imprensa gaúcha que não vai ser mais candidata a deputada federal, e sim a deputada estadual. Ela é a 4ª deputada federal mais votada do país e, segundo os comentários, ela deve apoiar Ana Amélia Lemos para o governo do estado. Por falar em política, eu com satisfação li na coluna do Moacir Pereira, no Diário Catarinense, algo que já havia escrito na minha coluna do Jornal Notícias do Dia na semana passada. Eu escrevi que o PMDB aguarda com expectativa as pesquisas de avaliação do governo Raimundo Colombo. Caso elas sejam baixas, as avaliações sejam baixas, isso vai fortalecer a tese da candidatura própria do PMDB. E o Moacir Pereira está escrevendo na coluna de hoje do Diário Catarinense que o PMDB espera pela candidatura própria, e essa é a esperança, que a avaliação do governo Raimundo Colombo caia e faça que a grande maioria do partido vote na convenção do partido pela candidatura própria. Em sendo candidatura própria, o candidato é o deputado federal Mauro Mariani, não há dúvida disso. O Mauro Mariani, que é deputado federal aqui eleito pela região de Joinville. 2014 vai ser um ano muito bom para Joinville. E tudo porque vai ser a época da colheita de obras que são reivindicadas há muitos anos. São problemas que irão desaparecer em 2014. E eu cito 3. Hoje, segunda-feira, os voos da manhã não decolaram em função da chuva. Falta o ILS, aquele equipamento que permite a pouso e decolagem, mesmo com tempo adverso. E o ILS vai estar instalado em 2014. O ILS e a sua estação meteorológica. Outro grande problema da saúde que vai ser minorado é o atendimento no Hospital Municipal São José. O governador Raimundo Colombo deve liberar, já autorizou, mas deve liberar 14 milhões para ampliação do Complexo Ulisses Guimarães, ali ao lado do Hospital São José. O complexo vai ter mais 40 leitos, vai ter mais UTI, enfim, vai dar mais capacidade de atendimento ao Hospital São José. E muitos serviços que hoje estão lá no prédio principal de São José serão transferidos para o prédio do Ulisses Guimarães. E isso vai possibilitar, vai resultar em mais leitos também lá dentro do Hospital São José. Outro grande benefício em 2014, aliás, já agora, em dezembro de 2013, mas os benefícios serão sentidos em 2014, é a nova adutora do Piraí. Ela vai atender uma região e vai liberar essa região que era atendida pela ETA do Cubatão, vai liberar a ETA do Cubatão, que é a nossa maior adutora, para abastecer grande parte da Zona Sul, com mais potência e com mais capacidade de abastecimento. Com isso, muitos problemas, muitas regiões, bairros, centenas de residências que sofrem ainda com a falta de água, terão esse problema resolvido com a inauguração da ETA do Cubatão. E para finalizar, uma das regiões que mais cresce em Joinville é a região do Aventureiro. Pois a região do Aventureiro vai ter um complexo esportivo cultural de fazer inveja a muitos municípios. É, na minha opinião, uma das maiores obras iniciadas na administração anterior Carlito Mers. E a inauguração está prevista ainda para esse ano, mas certamente em 2014 a ocupação vai estar muito grande. Para terminar, lamentavelmente a Serrana mais uma vez foi goleada. 10 gols sofridos em 2 jogos. No domingo, levou 4-0 do América
em pleno estádio Marco Antônio Tebaldi, que é a sua casa. Até amanhã com o programa Os Colunistas. Não esqueçam que a partir das 8h30, o Jornal da Cidade, aqui da TV da Cidade, e às 11h, o Carlos Bist e o seu Gente e Atitudes. Até amanhã. Os Colunistas, com Luiz Veríssimo.